Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia Aline está aqui para a nossa aula de hoje, certo? Nessa quinta-feira, dia 25, nós vamos ter aula de quê? De matemática. Todo mundo aí preparado? Para iniciar, nós vamos fazer o quê? Nós sempre começamos com o quê? Com a nossa correção. E na aula passada, a tia Aline deixou essa atividade para vocês, né? Que é uma revisãozinha de tudo que a gente já estudou, né? Tinha um pouquinho de tudo que nós estudamos. E a primeira coisa que vocês iriam fazer era o nome de vocês e a data, certo? Vamos subir mais um pouquinho aqui. E aí tinha essa tabelinha aqui que falava que o Paulo, a Isadora, a Daniela e a Catarina, elas estavam disputando corridas. A cada vitória, né, o competidor colocava uma ficha ao lado do seu nome, certo? Dentro, no quadro, ele colocava uma ficha do lado do nome. E cada ficha, ela valia o quê? Ela valia um ponto, né? E aí, nós iríamos ver aqui, nós iríamos preencher, né? No caso, a tabela abaixo. Vamos subir mais um pouquinho, deixa eu só descer mais um pouquinho aqui. Olha, aqui, no caso, o Paulo, quantos pontos o Paulo fez? Olha, vamos ver aqui de pertinho, ó. O Paulo, ele tinha quantas fichinhas? 4, não era isso? Então, ele tinha 4 pontos. A princípio, nós iríamos representar esses 4 pontos como? Com palitinhos, não era isso? Então, vocês iriam fazer aí palitinhos para completar os pontos do Paulo. A Isadora tinham quantos? Tinham 3. Então, nós iríamos fazer o quê? 2, 3 palitinhos, não era isso? E a Daniele? Quantos pontinhos a Daniele tinha? Vamos lá. A Daniele tinha 6 pontinhos. Então, nós iríamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitinhos. E a Catarina? Quantos pontos a Catarina tinha? Tia Catarina tinha 5 pontos. Então, nós iríamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Agora a tia vai apagar e a gente vai para a próxima tabela. Na próxima, nós iríamos completar agora, não mais com palitinhos, né? Nós iríamos colocar o numeral. Quantos pontos o Paulo fez? O Paulo fez 4, não é isso? Então, vocês iriam colocar o numeral 4. A Isadora havia feito quantos? 3. A Daniele, 6, tia. E a Catarina, 5. Tudo bem até aqui? A tia vai apagar e a gente vai passar para a próxima página. Na página seguinte, pediu o seguinte. Para cada ponto, nós iríamos pintar um retângulo no gráfico de barras a seguir. O Paulo, lembrando que o Paulo tinha feito quanto? Vocês lembram? O Paulo tinha feito 4. Então, nós iríamos pintar 1, 2, 3, 4, não era isso? A tia Isadora fez apenas 3 pontos, então nós iríamos pintar 1, 2, 3, certo? E a Daniele tinha feito 6, então nós iríamos pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? E a Catarina havia feito 5, não era isso? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o que estava pedindo em seguida? Qual criança está com mais pontos? Quem fez mais ponto? Quem foi que fez mais ponto? A Daniele, não é isso que ela havia feito? 6 pontinhos. Então, vocês iriam escrever o nome dela aí. Daniele. Qual a criança que estava com menos ponto? Se nós observarmos aqui, nós iríamos perceber que era quem? A Isadora. Então, vocês iriam colocar o nome aí. Isadora. Certo? A tia vai apagar e nós vamos continuar. Aí fala o seguinte. Na sua opinião, em qual das representações foi mais fácil saber quem estava com mais pontos? O porquê?
né? Essa aí é uma resposta pessoal, certo? Mas, por exemplo, vai ter aluno que vai dizer que achou mais fácil lá na tabela com os números. Outros vão dizer que foi com os palitinhos, né? E já vai ter aluno que pode dizer, não, eu gostei, achei mais simples olhando nos gráficos, né? Então, cada um vai escrever aqui a maneira que achou mais simples, certo? É uma resposta pessoal. Vamos aqui para D. E na D nós iríamos preencher a tabela de acordo com a colocação de cada criança usando algarismos e escrevendo por extenso. Tia, o algarismo o que é? O algarismo era o numeral e por extenso é o nome dele, né? Escrito com palavrinhas como se chama. O Paulo aqui, qual foi a colocação do Paulo? O Paulo, ele foi o quê? O terceiro. Se a tia colocar só o 3, ele vai ficar o quê? 3. Para ele virar um numeral ordinal, a tia tem que colocar o quê? Esse símbolozinho, não é isso? Ele é o terceiro. E depois eu iria escrever terceiro. Certo? A Isadora. A Isadora, ela fez apenas 3 pontinhos, não foi? Então, né, ela está na 4ª colocação ali, não é? E vocês vão escrever. 4º. Certo? E aí, a Daniele? Lembrando, a Daniele foi quem fez mais pontos, não foi? Então, a Daniele foi quem mais fez ponto. Então, o primeiro lugar foi dela. Certo? E a Catarina? A Daniele tirou o primeiro lugar. A Isadora o 4º. E o Paulo o 3º. Então, a Catarina tirou qual? Catarina, 2º. Foi isso? Segundo. Certo? E aí, essa foi a nossa correção. Nós vamos abrir agora o nosso livro. A gente vai apagar, nós vamos abrir o nosso livro. Certo? Na página de hoje. Vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 78. E vocês vão observar aí essa imagem. Observem aí essa imagem que tem aí. O que é que vocês estão conseguindo ver? Né? Hoje nós vamos falar sobre ordenar e comparar. Certo? E aqui, vocês estão vendo a imagem de crianças brincando. Vocês acham que essa criança está onde? No parquinho? Na praia? Certo? Nesse capítulo, aí tem escrito, dizendo, nesse capítulo a gente vai passar mais um pouquinho, aí que tem os balãozinhos. Primeiro vamos ver o que é que elas estão dizendo no balãozinho, ó. Ela fala aqui, o que o dinossauro está fazendo ao lado do toboágua? O que será que esse dinossauro está fazendo aqui? Aí a outra menininha lá do outro lado fala e diz assim, ó, ela responde, ele está indicando a altura mínima para brincar no toboágua. Altura mínima? Vocês já ouviram falar altura mínima? Vocês já foram em algum lugar que vocês precisavam serem medidos para ver se vocês tinham altura mínima para brincar? Né? Aqui eles estavam no parque aquático, não é isso? E aí? Vocês já ouviram esse termo? Altura mínima? Já precisaram fazer essa medição da sua altura? Vamos ver aqui o que está falando na próxima. E aqui diz assim, neste capítulo nós falamos, né? Vamos comparar objetos, tamanhos e outras coisas, né? Aí fala, você já viu algum brinquedo com altura mínima? Será que vocês já foram em algum local e existe altura mínima? Né? O que quer dizer quando ele fala altura mínima? Por exemplo, deixa só a tia fechar aqui, ficar aqui escurinho um pouquinho. Digamos que vocês vão a um parque de diversões. Né? Aí aqui tem um brinquedo, vocês querem brincar, certo? Vocês querem brincar aí na montanha-russa. Aí, para que vocês possam brincar, vai ter, digamos que, altura mínima de 1 metro.
né? E aí você aqui, a menininha chegou aqui no parque, ela tá doida para brincar, querendo muito brincar nesse parque, porém, ela vai precisar de altura mínima, né? Digamos que aqui fosse a altura mínima, né, desse parque, né, de 1 metro. Ela atingiu, ela chegou aqui na linha? Não, né? Então, ela não tem a altura, né? No caso aqui seria a altura mínima. Ela não tem. Então, ela não ia poder brincar nesse brinquedo da montanha-russa. Certo? Então, ela precisaria, ó, a tia vai fazer agora aqui uma outra menina, né? A outra menina que estava na fila, ela tinha esse tamanho aqui. Será que ela tinha altura mínima? A tia vai passar aqui, ó. Olha. Então, ela conseguia, né, passar. Então, ela ia poder brincar, porque ela tinha altura permitida. Já a primeira menina, ela não possuía, né? Que comparar é o quê? No caso, a gente já analisou aí a altura. Tia, mas como que eu posso fazer? Como que eu posso medir a minha altura? Eu estou em casa e eu quero medir, tia. Você pode pegar um barbantezinho, né? Pedir ajuda para a mamãe ou para o papai e fazer essa meça. Para isso, ó, vai colocar aqui e tem que chegar até lá no chão, certo? E aí você pode fazer essa brincadeira aí com seu pai, com a sua mãe e fazer essa medida para ver quem é o mais alto. Então, para isso você pega um barbantezinho e meça aí você, a mamãe, o papai. Aí depois coloque aí na parede para você ver a diferença nos tamanhos dos barbantes, certo? E aí vamos ver aqui, como podemos saber se temos altura mínima para entrar em um brinquedo, né? Aí vocês vão colocar aí com as suas palavras, o que a gente acabou de falar para vocês. No caso ali, tinha lá, né, um marcadorzinho que mostrava o tamanho, né, a altura mínima de cada criança. A tia mostrou ali. Então, essa menininha não tinha conseguido entrar, por quê? Porque ela não tinha atingido essa altura mínima, certo? Aí nós vamos falando, comparando as medidas. A tia vai ler aqui pelo livro dela o que é que tem nesses balõezinhos. Como podemos comparar tamanhos de pessoas para saber quem é maior e quem é menor, né? Então a tia acabou de dizer como nós podemos utilizar o quê? Barbantes, né? Porque comparação é analisar, né? No caso, nós estamos analisando aqui o tamanho das crianças, quem é maior, quem é menor, certo? Olha, então vocês iriam usar o quê? Um barbante. Depois comparar o tamanho dos barbantes, que é exatamente isso que a tia Aline explicou para vocês. Vamos passar mais um pouquinho e ver o que está pedindo. Uma maneira de comparar medidas é utilizar pedaços de barbante, cortando pedaços do mesmo tamanho que o objeto. Depois, colocamos os barbantes ao lado do objeto e identificamos o tamanho, qual deles tem o maior pedaço de barbante, né? Tanto vocês podem fazer, vocês podem pegar e comparar o tamanho de brinquedos de vocês para descobrir qual é o maior, certo? Ou vocês podem fazer também essa medida, né? Vocês podem medir, né, o tamanho de vocês, certo? Se você quem é o maior da sua casa? Eu vou medir a minha mãe e o meu pai para ver quem é o maior aqui de casa. Então, como você pode fazer isso? Para descobrir qual é o mais alto, você pode usar o barbante para fazer essa medida, certo? E aí vai ter um videozinho, né, no RA, lembrando, a tia fala sempre quando tem esse símbolozinho, não é isso? É porque tem uma atividade de RA, certo? E aqui com a lupa na mão vai pedir o seguinte para vocês. Vamos montar um gráfico de alturas dos seus... Aqui está pedindo para quê? Para montarmos um gráfico de altura dos nossos colegas em sala, né? Só que como nós não estamos tendo aulas presenciais nesse momento, vocês não vão poder fazer com os seus colegas, mas a tia vai te dar algumas sugestões de como você pode fazer em casa para descobrir isso. A primeira forma no caso aqui vai ser uma pesquisa mais ou menos para
umas 7 pessoas. Se na sua casa a tia, na minha casa não tem tanta gente assim. Sou eu, a mamãe e o papai. Ou tem quem tenha irmãozinho. Mas nós não vamos ter 7 pessoas. Como eu vou fazer? Você pode fazer aqui, né, um desenho. A tia fez uma colagem. Porém, vocês podem fazer aí um desenho. Colocar numa folha, né? No caso, ou vocês podem desenhar ou vocês podem colar assim. Pessoas, né? Ou imagem No caso, as meninas podem utilizar as bonecas que tiverem, colocar em fila, né? Se ela tiver bonecas maiores e menores, né? Certo? O importante é que sejam de tamanhos diferentes, não podem ser todos da mesma altura, certo? São tamanhos diferentes. Então, vocês podem desenhar várias pessoas de tamanhos diferentes e colocar o nome, né, de cada pessoa. Vocês criem, usem a imaginação de vocês e criem um nome para cada pessoa, certo? E aí vocês podem ver aqui, ó, a tia colocou pessoas de vários tamanhos. E a tia colocou quantos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Feito isso, depois vamos ver aqui o que é que vai precisar. A gente vai passar, a gente vai continuar. E aqui fala, olha, que é isso que a tia acabou de falar, tá dizendo como você iria fazer, né? Seria em duplas, mas como nós não estamos em sala, vocês vão fazer como a tia pediu. E depois nós vamos fazer o seguinte, olhando o gráfico de alturas, no caso que vocês fizeram em casa, não vai ser da turma, das pessoas da sua família, ou, né, dos desenhos que vocês fizeram, das pessoas que vocês criaram, vocês vão olhar e vão responder. Quem é a pessoa mais alta? Né? Aqui fala o aluno da turma, mas como vocês estão fazendo em casa, aí nós vamos usar o termo a pessoa mais alta, certo? Quem é a pessoa mais alta? Ó, aqui no da tia Aline, quem seria? Né? Seria a Maria, porém, quem é o segundo, no caso, perdão, quem é o segundo? Seria quem? Seria o Lucas, certo? E aí vamos passar. No caso, o terceiro, quem é a terceira pessoa mais baixa aí no caso, né? Quem é o sétimo? Quem é a sétima pessoa mais alta, certo? E aí, agora, compare sua altura com, no caso, para vocês compararem essa altura, vocês vão fazer um desenho também, se vocês forem fazer através de desenho, que represente vocês, com o tamanho da sua altura, certo? Digamos que a tia Aline fosse aqui a Júlia, né? E aí, quantos alunos são mais baixos que você? Aí vocês vão olhar aí no desenho que vocês fizeram, quantos são mais baixos? Quantos alunos são mais altos que você, né? No caso aqui da tia Aline, se a tia Aline fosse fazer essa atividade aqui, no caso, se a tia Aline fosse essa, eu só teria uma pessoa mais alta que eu, não era? Quantos alunos têm o mesmo tamanho, quantas pessoas têm o mesmo tamanho que você? Ou seja, quantos têm a altura igual à sua, né? Tudo isso vocês vão fazer utilizando o quê? O desenho. Já que nós não podemos estar em sala de aula, vocês vão fazer utilizando um desenho, certo? Vamos continuar. Quais são os nomes dos alunos, ou no caso das pessoas que têm o mesmo tamanho que você, né? Quando vocês fizerem o desenho, vocês vão ter que colocar um nome em cada pessoa. Lembrando, escolham uma pessoa, vocês desenhem um que seja da sua altura, né? E aí vocês desenhem aqui e coloquem um nome de vocês, certo? E aí os demais vocês vão criando o nome para essas pessoas. Uma tabela nos ajuda a visualizar informações de maneiras mais rápidas. Agora, no caso aí vocês, a mamãe e o papai vai ajudar a completar a tabela com as informações que já tem sobre sua altura, certo? Então aqui vocês vão fazer número de pessoas, né? Quantas pessoas aí no seu desenho que você criou é mais baixo que você? Aí você vai colocar aqui o número de pessoas. Aí você vai colocar aqui o número de pessoas. Aí a gente vai continuar, vamos descer um pouquinho mais. Quantos são mais altos que você? Aí você vai e coloca o número aqui, certo?
Vamos lá, vamos continuar. Com a mesma altura que você, nesse desenho aí que você fez, né? E você se desenhou, né? E aí, quantas pessoas que você representou aí através de desenhos tem a mesma altura que você aí no desenho, certo? Gráficos são outra forma de organizar informações. Lembra que nós já estudamos que os gráficos, né? Geralmente quando nós fazemos pesquisa e queremos saber o resultado dessas pesquisas, nós representamos através de gráficos. E aí no caso aqui vai ter esse gráfico, é um gráfico de quê? De colunas, não é isso? E aí complete o gráfico abaixo pintando um retângulo para cada, no caso aí para cada pessoa que você desenhou aí, vamos ver. Né? E vocês vão estar dizendo aqui, mais baixos que eu. Aí vocês vão pintar quantos tinha mais baixo que você. Quantos mais alto? Aí você vai, quantas pessoas tinham mais altos que você. E com a mesma altura que você. Se quando você desenhou, né? Quando você se desenhou. Se você desenhou várias outras pessoas e nenhuma delas tinha a mesma altura que você, aí então você não vai pintar nenhum quadrinho, certo? Vamos continuar. E aí, observe com atenção os caminhos a seguir. Cada caminho tem um nome. Vamos ver? A gente vai subir um pouquinho mais. Aí tem aí, ó. O nome desse primeiro caminho é caminho verde. O nome do outro, caminho vermelho. Esse outro, caminho azul. E o caminho rosa. Feito isso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vocês podem, observem aí, qual desses caminhos vocês acham, né? Vamos voltar aqui. Qual desses caminhos aqui vocês acham que é o mais curto? Vamos dizer assim, qual é o mais curto? Né? Ou qual é o maior? Para vocês descobrirem, vocês podem pegar também, se vocês quiserem tentar fazer, a gente vai dar uma dica, vocês podem pegar pedaços de barbante, né? Sentarem aí na mesa e tentem fazer esse caminho para vocês descobrirem. Né? Vocês cortam barbantes do mesmo tamanho e façam esse traçado aí para vocês descobrirem. Mas, observando também, vocês vão conseguir descobrir qual é. Vamos passar para a próxima. E depois que você... Olha, aí te fala, ó, compare os caminhos utilizando o quê? Barbantes de tamanho... compare os caminhos utilizando barbantes. Depois escreva o nome do caminho mais longo e do menor, do mais curto, perdão. A seguir, aí vocês vão colocar lá o tamanho. Qual foi? Qual era o caminho mais curto? Será que era o rosa? Será que era o vermelho, o verde ou o azul? Qual era o mais longo? Certo? Vamos continuar. Ó, tá vendo que a tia falou que vocês iam comparar e colocar aqui, certo? E aí vocês vão abrir a ficha de atividade de vocês, também, na página 49, certo? E aí vai ter uma outra atividade para vocês. Vamos ver o que é que ela está pedindo aqui, na 49. Pronto, aqui, ó. Primeira coisa, vocês vão colocar o quê? O nome e a data, certo? Para entrar em alguns brinquedos de parques de diversão, é preciso ter o quê? Uma altura mínima. Os pais de Ana e Léo levaram os dois para passar o final de semana em um parque de diversão. Ana e Léo querem ir na montanha-russa. E a altura mínima para entrar no brinquedo é 110 centímetros. Vamos ver aqui, observe a altura de Ana e a altura de Léo. E o indicador de altura mínima para entrar na montanha-russa. Ó, altura mínima, né? 110 centímetros. Olha aqui. Será que ela consegue? O Léo, será que o Léo vai conseguir? Certo? Os dois poderão, aí está falando, ó, os dois poderão brincar na montanha-russa? Será? A altura mínima é quanto? 110 centímetros, não é? Será que os dois vão conseguir? Aí vocês vão colocar aqui. Quem não pode brincar na montanha-russa?
na montanha-russa. Então, vocês vão colocar o nome de quem não pôde brincar na montanha-russa. Quem é o mais alto, né? Aí vocês vão observar quem é o mais alto. Será que é a Ana ou será que é o Léo? Certo? Vamos lá. E lá na página seguinte fala: Carla vai com sua mãe, Andréia, a um dos 3 mercados do novo bairro onde moram. Como se mudaram recentemente, não sabem qual é o mercado mais próximo. O mapa a seguir mostra os caminhos para chegar a cada mercado. Aí tem aqui o nome dos mercados, né? Mercado ela, a casa dela aqui, olha. Mercado Mini P, Mercado AB. E aí o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão observar aqui, olha, aqui, ó, a linha que leva ela e a mãe dela a cada mercadinho. Certo? E aí vamos ver aqui. Ajude Carla e Andréia a descobrir qual é o mercado mais próximo. Com a ajuda de um barbante, compare o tamanho dos caminhos que Carla e Andréia podem fazer. Qual é o mercado mais próximo? Em outras palavras, qual dos caminhos você encontrou que é mais curto? Quando você utilizou aí o barbantezinho, né? Qual foi o caminho mais curto? Qual é o mercado mais distante? Em outras palavras, qual dos caminhos que você encontrou que é mais longo? Certo? Aí vocês vão colocar o nome. E aqui, escreva o nome dos mercados do mais distante para o mais próximo da casa de Carla e André. Então aqui vocês vão colocar, iniciando pelo mais distante, certo? Até chegar no mais próximo. Combinado? E aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem para a tia Aline e para a tia Jaqueline no grupo do WhatsApp, que na próxima aula nós tiramos essas dúvidas, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês.